Seja bem-vindo de volta, sétimo ano, aqui comigo, professor Adenilson, no comando de mais uma revisão aqui para você. Hoje nós iremos fazer a revisão da sexta aula do primeiro bimestre. Hoje nós iremos falar sobre modernidade europeia, perspectivas sobre a África e a América. A cada aula que vai passando, você está percebendo que está ficando cada vez melhor? Cada vez melhor? Pois é, e você não perde por esperar para essa nossa revisão de hoje, que tem muita coisa interessante que nós precisamos trabalhar aqui. Então presta bem atenção, hein? Não disperse, tá bom? Se a única coisa que tem na sua mão nesse momento é o celular e você está me vendo aqui, aliás, você está acompanhando essa revisão aqui comigo, tá tudo certo. Agora, se você for fazer essa revisão com outra coisa em paralelo, você vai se perder, porque hoje tem muita coisa interessante para a gente revisar, tá bom? Então, o que nós iremos rever aqui nessa nossa aula de hoje? Olha só, nosso conteúdo aqui, ó, nós iremos falar sobre a visão eurocêntrica do mundo. Falaremos também aqui sobre a Idade Moderna. E aí, muito interessante? Então, se você já gostou aqui da nossa temática, não esquece de clicar no gostei aqui e de se inscrever nesse nosso canal aqui. Então, muito obrigado também por você se inscrever aqui nesse canal. É isso aí, muito obrigado mesmo. E vamos aqui sair direto agora nas nossas tarefas, porque alguns me pediram: olha, professor, você não pode detalhar um pouquinho mais aí na revisão? Tá muito legal, mas eu queria aprofundar mais. Então, nessa nossa revisão de hoje, eu vou fazer esse teste aqui com você. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais, mas primeiramente nós então já vamos sair aqui com a tarefa, porque se a sua preocupação for entender a tarefa aqui da nossa revisão, a gente já faz ela primeiro, já destrincha o que a gente precisa entender aqui e depois a gente entra na revisão aqui dos slides, linkando com aquilo que estava também nas tarefas, tá certo? Então vamos sair aqui já direto. Olha só a imagem que nós temos aqui. Você consegue dar uma observada no que está acontecendo aqui nessa cena? Olha só o que está acontecendo aqui. O que essas pessoas estão fazendo aqui no seu ver, hein? Isso aqui parece uma fogueira, isso aqui parece uma cabeça também, né? Coisa interessante. Aqui do outro lado também parece que tem alguém mexendo numa cabeça aqui também, não é? E aí? O que você entende nessa imagem? Analisando aqui, ó, tá vendo? É o que está sendo pedido para você analisar a imagem abaixo e responder como os europeus do século XVI representavam os povos americanos. E aí, vamos às nossas alternativas aqui então. Aqui na primeira alternativa, que é a alternativa A, está dizendo como povos sofisticados e desenvolvidos. Será que era assim que os europeus viam os povos americanos? Será que eles viam os povos americanos, como está sendo dito aqui na alternativa B, como povos atrasados e selvagens? Ou como na alternativa C, como povos iguais aos europeus? Ou como na alternativa D, como povos sem cultura? E aí, eu pergunto a você, você sabe ou não sabe a resposta correta? Essa imagem aqui, essa ilustração se chama Tupinambás em Festa Canibal. Tá vendo aqui? Então, essa gravura ela foi tirada do livro Duas Viagens ao Brasil, tá bom? Você sabe ou não sabe a resposta correta? E aí, agora é a hora da verdade, de você dizer, sabe ou não sabe? 5, 4, 3, 2, 1. Tchan, 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 tchan. Se você marcou a alternativa B como povos atrasados e selvagens, você acertou. Era assim no imaginário europeu que eram retratados os povos americanos, tá bom? É isso que está sendo perguntado aqui, como os europeus do século XVI representavam os povos americanos. Então, no imaginário eles colocavam eles como povos atrasados e selvagens, e logo aqui quando nós entrarmos nos slides eu irei te explicar também um dos motivos por que isso também aconteceu, tá certo? Vamos à segunda alternativa aqui do nosso dia de hoje. Então, com base no texto de Aníbal Quijano sobre a colonialidade do poder e o eurocentrismo, qual é o significado do termo
eurocentrismo e como ele está relacionado à história do conhecimento. Aí aqui embaixo tem esse trecho aqui para você analisar, tá bom? E aí tá falando, ó, o eurocentrismo é aqui o nome de uma perspectiva de conhecimento cuja elaboração sistemática começou na Europa Ocidental antes da metade do século XVII. Ainda que alguma de suas raízes são, sem dúvida, mais velhas ou mesmo antigas, e que nos séculos seguintes se tornou mundialmente hegemônica, percorrendo o mesmo fluxo do domínio da Europa burguesa. Sua constituição ocorreu associada à específica secularização burguesa do pensamento europeu e à experiência e às necessidades do padrão mundial de poder capitalista colonial moderno, eurocentrado, estabelecido a partir da América. Pois é, quando você lê um texto assim, você fala, aonde é o caminho da minha casa? Para onde eu vou? O que esse cara quer me dizer aqui? Bom, se você está familiarizado com o termo eurocentrismo, é isso que a alternativa está perguntando para você. Se você não lembra, se você não está familiarizado ou familiarizada com esse termo, daqui a pouco nós entraremos aí nos slides e iremos esclarecer um pouco mais. Agora, nesse momento, eu quero saber de você, se você sabe ou não sabe a resposta correta. Então, na A está dizendo que o eurocentrismo refere-se à dominação econômica da Europa Ocidental no século XVII. Na alternativa B, está dizendo que o eurocentrismo é uma perspectiva de conhecimento que se originou na América Latina. Na alternativa C, está dizendo que o eurocentrismo é uma visão de mundo que se desenvolveu na Europa Ocidental e se tornou globalmente hegemônica, associada à secularização burguesa e ao padrão mundial de poder capitalista colonial moderno. Na D, está dizendo que o eurocentrismo é uma ideologia antiga, mas que não teve impacto significativo na formação do pensamento europeu. E aí, você concorda com isso? E eu te pergunto, sabe ou não sabe? Qual que é a alternativa correta? Vem comigo, vem comigo. Olha só como o texto já sugestiona aqui, por mais que você não saiba, olha só. A resposta, se você der uma olhada aqui, ó, já viu? Olha só, você já viu? A resposta está aqui. Então, por mais que o texto tentou te confundir ali, na verdade ele tentou te entregar na cara a questão. Vamos lá. Você acertou se você marcou a alternativa C, essa aqui mesmo, olha só. O eurocentrismo é uma visão de mundo que se desenvolveu na Europa Ocidental e se tornou globalmente hegemônica, associada à secularização burguesa e ao padrão mundial de poder capitalista colonial moderno. Olha só, olha aqui, ó, tá até esse pedaço aqui, ó. Padrão mundial de poder capitalista que eurocentrado, estabelecido a partir da América. Praticamente a resposta foi entregue para você. E aí, você conseguiu captar essa informação aqui? Conseguiu analisar essa questão da mesma forma como nós analisamos? E aí, qual que era a primeira mesmo? Você lembra, né? Então vamos verificar aqui. Vamos ver se essa questão está correta ou não está. Se você fez juntamente comigo, vamos ver se nós acertamos. Olha só, não é que nós acertamos mesmo. Eita, nós, olha só. Alternativa C. E tem até um comentário aqui, um trechinho para você falando, né? Que o autor já tá destacando isso, né? E aí? Preparado e preparada para nós irmos sem mais delongas, sem mais enrolação para o nosso slide? Então vamos seguir aqui. Olha só como é que a gente começa aqui os nossos slides de hoje, dessa nossa revisão. Já pedindo para você analisar essas imagens aqui. Olha só. Os tupinambás em festa canibal. Será que está familiar para você agora essa imagem? E essa segunda imagem aqui também, ó. Bem estranha, né? Bem sinistra, bem complicada, né? Aqui está pedindo para você fazer o quê? Para você analisar essas duas imagens aqui, tá bom? E aí você vai ter que responder quais questões? Estas questões aqui, ó. Analisando as imagens, você precisa responder. O que você observa nessas imagens?
Quais são os detalhes mais importantes que você identifica nessas imagens, em que contexto histórico elas foram produzidas? E considerando essas representações visuais dos tupinambás disponíveis para os europeus no século XVI, que era aquela imagem que retratava os tupinambás para os europeus, tá? Então, quais hipóteses podem ser levantadas sobre a percepção europeia com relação à cultura, costumes e sociedade dos tupinambás? Tá vendo aí que já tá sugestionando aquela questão que a gente fez no começo da nossa revisão? E aí, continuando, como essas representações podem ter influenciado a construção do imaginário e culturas na época. Olha só, isso é muito interessante de você pensar, porque essa questão ela vai voltar também no 8º ano para você, vai voltar no 9º ano, ela vai ser trabalhada de diversas formas, porque isso é muito importante de você prestar atenção, tá bom? Vamos dar sequência aqui, no decorrer das explicações aqui dos próximos slides, você vai chegar ao entendimento do que está sendo perguntado aqui, tá bom? Então vamos lá. Visão europeia sobre a África. Então, qual que é a visão que a Europa tem sobre a África? Começa nessa questão, ó, inferioridade, população pobre, incivilizada, são rebeldes, são selvagens, né? Naturalmente propensos. Não. Pois é, olhando com o olhar de hoje, você fica imaginando como é que os europeus poderiam pensar dessa forma, mas não é assim que a história trabalha. A história olha com os olhares do povo da época, dentro daquele contexto, ela coloca você numa máquina do tempo e te transporta para aquela sociedade para enxergar a cultura, o povo, tudo que acontecia naquele momento da forma que acontecia, não com o olhar agora do futuro, agora que leis, né, direitos humanos, muitas coisas surgiram e aí parece até meio que desconexo para você isso, né? Mas a visão europeia sobre a África durante a modernidade era marcada pela crença de que seus povos eram inferiores e precisava colocar essa ideologia sobre esses povos. Por quê? Porque depois mais para frente eles vão usar isso como uma justificação para a escravização desses povos. Então significa que se esses povos são selvagens, incivilizados, propensos, né, a ser escravizados, significa que nós vamos levar cultura para eles, significa que nós, escravizando eles, estaremos fazendo um favor, porque eles vão crescer aprendendo da nossa cultura, dos nossos costumes, entendeu? Então, essa visão vai justificar a exploração e a colonização da África pelos europeus. Isso você vai ver bastante também no 9º ano, tá entendendo aqui? Então toma mais um pouco também sobre essa questão, ó. A visão da América durante a modernidade também era marcada pela inferioridade. Os americanos eram frequentemente representados como primitivos, pagãos e atrasados. E essa visão vai justificar a conquista e a dominação pelos povos europeus, tá entendendo? Então, tanto aqueles que eles queriam colonizar na África, eles vão dizer que são inferiores, que são selvagens, né? Pra quê? Pra justificar a escravização. Aqui também, na nossa América, vai justificar com isso inferioridade. São povos que não tem rei, não tem lei, não tem religião, né? Vai por assim dizer, que aquilo que eles fazem é paganismo e tudo mais, né? Então tudo isso, essa visão europeia vai se formando de que o mundo começa aqui, lá o que eles fazem que é diferente de nós, aquilo ali não é visto como coisa de ser humano, não. E isso vai trazer para o mundo o quê? Uma visão eurocêntrica. Lembra da nossa primeira questão? O que era o eurocentrismo? É considerar a Europa como centro do mundo. O mundo tem que ser medido a partir da Europa. O que tem de mais importante do mundo vem da Europa. O que o mundo precisa aprender vem da Europa. Toda a cultura, todo o crescimento, tudo que vem da Europa é importante, porque não tem nada melhor no mundo do que aquilo que vem da Europa. Então, colocando isso, eles vão se colocar como padrão da sociedade,
humanidade como os mais importantes, e aí vai surgir a visão eurocêntrica, que é a perspectiva que coloca a Europa no centro do mundo e todas as culturas como inferiores. E essa visão foi desenvolvida durante a modernidade, quando os países do continente europeu estavam crescendo como potência global. Você tá entendendo como é que é as coisas aqui? E isso vai trazer não somente uma visão eurocêntrica, mas também etnocêntrica, que o etnocentrismo vai dizer o quê? O que é o etnocentrismo? Aquele povo que vivia na Europa nesse período, eles vão começar a julgar as culturas, a vida, a crença, os costumes, os hábitos dos outros povos a partir da sua perspectiva particular. Ou seja, se esses povos falam uma língua diferente da nossa língua, não, na verdade isso que eles falam não é língua não, isso aí é dialeto. Se eles professam uma fé, ou melhor, isso daí não é fé não, isso daí é crendice, isso daí é superstição, isso daí é paganismo. Não. Nós somos o padrão do mundo, a nossa religião é a certa, a deles é errada. O nosso modo de se vestir é o certo, deles é errado. Então assim, tudo aquilo que o outro pratica, a partir da minha visão, a minha cor de pele é a cor certa, é a que mostra que eu me desenvolvi, eu sou superior de alguma forma aos outros, e isso vai colocar e incutir na cabeça da maioria das pessoas que viviam dentro desse contexto que elas são superiores às outras, que elas são melhores do que as outras e por isso elas podem escravizar. E isso vai ser uma justificativa de colonizar o outro, de invadir o país do outro? Não, é porque esse outro não está desenvolvido o suficiente e eu não estou invadindo esse país dele, eu estou levando progresso para ele, eu estou ajudando nesse crescimento, eu estou ajudando nesse processo. Você tá entendendo qual é que é a jogatina que vai surgir a partir disso? Então precisa de uma ideologia, uma ideia, uma sementinha que a partir disso vai germinar em muitos preconceitos e mais lá na frente vai dar ruim. Vai dar muito problema, né? Já tô adiantando os próximos capítulos dessa novela pra você, que essa visão vai dar ruim. E até hoje isso ainda tem pessoas que têm, né, essa mesma visão ainda encrutida e não percebe que isso foi uma coisa, né, criada para justificar o injustificável. Dando continuidade aqui, falando aqui sobre o eurocentrismo, é o nome de uma perspectiva de conhecimento cuja elaboração sistemática começou na Europa Ocidental antes da metade do século XVII. Ainda que algumas de suas raízes sem dúvida mais velhas ou mesmo antigas, e que nos séculos seguintes se tornou mundialmente hegemônica, percorrendo o mesmo fluxo do domínio da Europa burguesa. Tá lembrado disso, né? Tava na questão, né? Sua constituição ocorreu associada à específica secularização burguesa do pensamento europeu, à experiência e às necessidades do padrão mundial de poder capitalista colonial moderno, eurocentrado, estabelecido a partir da América. Aqui está o texto da mesma forma como estava na questão para você, mostrando essa questão dessa visão. Eu acredito que a essa altura do campeonato você já consiga perceber, né? O que estavam usando aqui, mostrando essas imagens, colocando esses povos, né, na visão do imaginário do povo europeu que vivia dentro desse contexto. Como eles imaginavam que eram os povos aqui americanos, como que viviam os tupinambás aqui. Ah, não, esse povo é muito perigoso, esse povo é isso, né? Então isso trouxe julgamentos e outra justificativa. Não, nós precisaremos, né, dar um jeito nesse povo. E aí, quem é que queria vir pra cá pra fazer isso? Será que todos queriam fazer? O que você acha que moveu esse povo a vir pra cá com essas ideias encrutidas na cabeça? Será que era, eu quero ser bonzinho, vou lá ajudar esse povo? Tá bom. Olha só. E aí, aqui vai mostrar pra você que esse povo não era como eles eram retratados. Olha só. A cerâmica e a metalurgia do ouro e da prata, por exemplo, era conhecida pelas antigas sociedades africanas e americanas. E aí,
Como que eu posso dizer que uma civilização com todo esse conhecimento, com todo esse respaldo, com toda essa cultura, com toda essa tecnologia é atrasada, é incivilizada? Sei. Tá vendo como aí tem coisa? Então, essa sociedade com todo esse conhecimento, né, africanas e americanas, possibilitando a produção de utensílios, ferramentas e artefatos simbólicos. Exemplos de construções arquitetônicas como Machu Picchu na América e a grande mesquita de Djené na África, ambas declaradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. São representações da complexidade tecnológica dessas sociedades. Essa e outras fontes históricas nos permitem conhecer as características desses povos. Tá vendo aqui? Só que naquela época eu pergunto pra você, será que chegava esses livros na mão desses povos? Não, chegava aquilo que eles queriam fazer. Então essas informações não chegavam para essas pessoas, porque se chegasse, o olhar dessas pessoas com relação a esses povos mudaria. Então, como se precisa construir uma ilusão preconceituosa e ilusória de um povo, você precisa criar uma ideologia que entre na cabeça das pessoas, que idiotize elas, fazendo as pessoas enxergar umas às outras como coisas, como uma mais importante do que a outra, como uma que deve ser valorizada e outra que deve ser desprezada. Não, a minha religião você deve seguir porque essa religião é verdadeira. Agora a sua, você nem tem alma. Então por isso eu justifico que por você não ter alma, nós vamos fazer isso e isso e isso e mais isso com você. E as outras pessoas vão falar, sim, isso é verdade, precisa ser feito isso com esses povos, já que, na verdade, nem deveriam ser chamados de povos. Você tá entendendo como é que são as coisas? Vamos dar seguimento aqui. E aí vamos a algumas questões aqui. De acordo com o texto, como os aventureiros europeus a partir do século XVI costumavam apresentar os continentes africano e americano? E aí tá falando aqui para você debater em dupla e responder por que essa concepção é considerada equivocada atualmente. Nós já discutimos bastante sobre isso, então para nós fecharmos aqui esse bloco, vamos só elucidar essas questões aqui. Ó. A resposta, ó. De acordo com o texto, os aventureiros europeus, a partir do século XVI, costumavam apresentar os continentes africano e americano como locais atrasados, povoados por selvagens, e essa concepção era baseada em uma visão eurocêntrica, que já falamos sobre isso, né? Que colocava a Europa como centro do mundo e todas as outras culturas como inferiores. Aqui na questão do debate, aí fica uma sugestão, né? Essa concepção é considerada como equivocada atualmente por uma série de razões. Vamos aqui elencar elas. Tá aqui sugerida para você. Em primeiro lugar, sabemos que na África e na América sempre houve uma grande diversidade de povos com diferentes características culturais, sociais e políticas. Em segundo lugar, sabemos que os povos africanos e americanos desenvolveram tecnologias sofisticadas em diversas áreas, como a cerâmica, a metalurgia, a arquitetura e a astronomia. E em terceiro lugar, sabemos que os povos africanos e americanos não eram selvagens, mas sim seres humanos com uma cultura e histórias complexas. E se você for analisar ao longo dessas histórias também, você vai ver que é uma apropriação dessa cultura e eles trazem essa cultura numa outra roupagem dizendo, agora essa daqui vem de nós e pode ser aceita, mas na verdade é uma apropriação transformada, na verdade, com uma outra roupagem para se dizer que foi inventada ou criada por esses povos que se apropriaram dessas culturas, né? Que vai acontecer isso aqui também com os indígenas, da mesma forma como vai acontecer com os africanos também. Então, se hoje você pesquisar, você vai encontrar muita coisa com raiz na África. Aliás, a África é o berço da humanidade, né? Então, se de lá os seres humanos vieram, então podemos dizer que tudo que se conhece hoje é originário da onde? Então, as raízes da humanidade está na África.
E assim nós finalizamos aí. Você não queria uma aula mais comprida, mais complexa, mais aprofundada? Agora eu quero saber de você aqui nos comentários. Você gostou de eu ter aprofundado um pouquinho mais nessa revisão de hoje? Então, se você deixou o seu like, valeu a pena fazer essa revisão para você. E mais ainda por você que se inscreveu nesse canal aqui. Muito obrigado pela sua contribuição, pela sua colaboração, por você ter ficado comigo até esse momento. Mesmo com esse monte de cachorros latindo ao fundo, você conseguiu me ouvir e você conseguiu compreender essa aula de hoje. E eu te vejo na próxima. Segue na playlist, pega esse embalo e vamos junto, tá certo? Até daqui a pouco.